Faltam 9 dias para o segundo turno das eleições e o destaque desta noite é a sabatina do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Hoje, na sede do SBT, mas, claro, atendendo a um pool de veículos de comunicação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Headline News, que está começando agora. Ao meu lado, Marcelo Suano, comentarista, cientista político, para analisar os principais pontos dessa sabatina. Bem-vindo, Suano, boa noite, obrigada pela participação mais uma vez e já te peço um primeiro destaque da sabatina. Tá ótimo. Bom, primeiro te cumprimentar, Lívia, boa noite, muito obrigado pelo convite, cumprimento toda essa equipe fantástica da Jovem Pan, que é espetacular mesmo, ao público que vai nos acompanhar, que é maravilhoso e crê na Jovem Pan, que a Jovem Pan é digna de credibilidade, talvez por isso ela esteja sendo perseguida. Né? Os primeiros destaques que eu posso trazer em relação ao que foi assistido até o momento, né? As perguntas que foram feitas as mesmas perguntas de sempre, só que tentando, de alguma maneira, colocar o presidente numa situação de não apenas responder as questões que dizem respeito ao problema da fake news, que diz respeito ao problema do meio ambiente, que diz respeito à questão das emendas de relator, que foi denominada como uma forma de trazer uma pecha para o presidente como orçamento secreto, as questões padrão. E ele está conseguindo responder de uma maneira, se não técnica, ao menos uma maneira coerente, mostrando que determinadas questões estão sendo atribuídas a ele, mas ele não é o responsável por elas, apesar de ter uma carga muito grande. Outro ponto que tem que ser destacado, claro, foi... Eu não diria, é muito estranho você poder dizer de imediato que foi um erro estratégico do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Porque você tem que observar a vantagem ou desvantagem de participar, não de uma sabatina, mas de um debate, diante do quadro que se apresenta, em que, de certa forma, o presidente Lula, ou ex-presidente Lula, ou candidato Lula, falem da forma que achar mais adequada, ele percebe que ele já está sendo corroído em muitos aspectos, tanto no seu discurso, quanto na garantia de que ele teria uma vitória de lavada, e por isso é uma ação estratégica dele. O problema é, isto traz vantagem? Eu não acredito que trará vantagem para ele. Muito pelo contrário. Agora ele estava numa outra live em que, quando eu saí, já estava quase no final, tinha pouco mais de 80 mil pessoas. Neste momento, a live do presidente, vamos colocar dessa maneira, 4,4 milhões, quando eu vi da última vez. Veja, aí já dá para mensurar quais foram os erros ou acertos de cada um. E para reforçar esse time de cientistas políticos, de comentaristas, estamos recebendo aqui também no Headline News Adriano Cerqueira e Antônio Flávio Testa. Ótima noite a vocês, sejam muito bem-vindos. Peço também um destaque rápido antes de entrarmos em alguns pontos específicos, começando com você, Adriano. Boa noite, Lívia, boa noite a todos, é um grande prazer estar com vocês. Eu concordo com o que o Suano falou, eu acho que, no geral, né, o presidente Bolsonaro foi bem nas perguntas, ele está muito técnico, né, no sentido do tempo. Ele explorou o máximo possível o tempo dele, quando via que estava para acabar, ele rapidamente encerrava. No primeiro debate do segundo turno, isso foi fundamental para ele soube administrar bem o tempo, isso deu uma grande vantagem no final, e eu acho também que o Lula, se você está na frente, claramente, vale a pena não participar de um debate, mas numa situação como essa, foi uma decisão muito ruim, deu espaço amplo para o Bolsonaro explorar à vontade, uma hora. Então, eu acho que a campanha do Lula deu uma boa tropeçada com relação a esse, que acabou virando uma sabatina, né? Testa aí, para você, o que chamou mais a atenção nessa sabatina de uma forma geral? Eu achei muito interessante essa ideia do presidente poder aproveitar melhor o tempo. Acho que ele se mostrou bem treinado em relação a isso. E colocou também alguns pontos que não foram bem avaliados nos outros debates. Quando ele fala que teve que enfrentar a pandemia, as consequências dessa guerra, a oposição muito forte em relação ao seu governo, mas que conseguiu recuperar bastante vários projetos, e a economia começa a crescer. E sofrendo uma oposição muito radical do PT, dos partidos de oposição e da grande mídia, mesmo assim o presidente saiu-se muito bem, e eu acho que ele vai aproveitar mais ainda as condições que agora estão se tornando mais favoráveis a ele nessa etapa da campanha.
Vamos então agora aos pontos específicos, mas antes de entrar efetivamente na sabatina, o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa antes de começar a entrevista. Vamos acompanhar. Lamento o outro lado não comparecer. Tá? Eu vou ficar exposto a perguntas, espero poder corresponder à altura. Temos muito o que falar, mostrar o que o governo fez, como atendeu a todos. O outro lado se esconde, cria um fake news. Paulo Guedes acabou de declarar, como eu também. Teremos aumento real do salário mínimo no ano que vem. Teremos aumento real para os aposentados e também para os servidores públicos. Se a esquerda não se apoiar em mentiras, o que eles têm a apresentar? Nada, né? Ou melhor, tem que esconder muita coisa. A gente espera que a entrevista transcorra a contento, que a gente possa mostrar à população tudo que foi feito ao longo desses 3 anos e 10 meses, com pandemia, com crise hidrológica, com guerra lá fora, e também o que está em andamento e que pretendemos apresentar para o próximo ano, caso reeleito, depois de arrumarmos a economia e atravessarmos momentos muito difíceis que tivemos de 2020 a 2021. Agora eu vou acioná-los de trás para frente, tá? Para não privilegiar ninguém. Começo então com o Testa, que foi o último a falar. Te pareceu bastante tranquilo o presidente Jair Bolsonaro antes dessa sabatina? Eu creio que sim, está muito mais preparado para enfrentar essas situações e tendo condições de colocar suas ideias. Porque nos debates anteriores, esse não é um debate, ele está tendo a oportunidade de falar sozinho, responder essas perguntas, mas ele teve muitas discussões sobre picuinhas, agressões pessoais e acusações. Hoje ele está podendo falar de uma série de coisas importantes, nessa questão do aumento de salário, do problema do teto, da manutenção do teto de gasto, tudo isso aí, para o presidente, tem sido importante. E a população pode entender, de fato, o que é a relação entre o executivo e o legislativo. Muita coisa o presidente pode fazer, mas em negociação com o Congresso. E esse Congresso que foi eleito é um Congresso que vai dar a ele uma maioria considerável, uma maioria que pode, como ele mesmo falou, apresentar projetos importantes para serem aprovados. Acho que isso é o mais relevante nesse momento. Ele está conseguindo colocar essas questões de uma forma mais clara. E a população também tem condições de entender melhor essa relação entre o executivo e o legislativo, né, pelo nosso sistema político. Agora, Adriano, até levando em consideração alguns destaques que o Testa fez agora para a gente, o presidente Jair Bolsonaro, muito antes dessa entrevista, antes da sabatina, gravou um vídeo e disparou para a imprensa, também publicou nas redes sociais, falando sobre esse aumento real que ele pretende conceder ao salário mínimo e também ao salário de servidores públicos e também aos ganhos dos aposentados e pensionistas. Isso foi logo depois daquele ruído que foi gerado com a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que haveria uma desindexação desses salários e dessas aposentadorias, que hoje tem como base a inflação. Apagou esse incêndio, a gravação do vídeo mais cedo e as falas de agora do presidente Jair Bolsonaro? O Bolsonaro, ele se mostra extremamente ágil na comunicação política, né? Ele foi uma característica de todo o seu governo. Também a rede de apoiadores, né, nas redes sociais, quase que instantaneamente eles entram em ação, muitas vezes até de uma forma mais espontânea, reverberando, né, as explicações. Bolsonaro está sempre muito atento a esses ruídos que inevitavelmente acabam acontecendo em campanha e que volta e meia podem ser explorados, né, claro, pelos adversários. Eu acho que, de novo, né, o erro estratégico de Lula não ter ido a esse debate. Bolsonaro teve todo o tempo, toda a paciência, toda a tranquilidade para explicar, deixar claro que não vai acontecer isso, que mesmo que se fosse uma proposta constitucional, nenhum deputado, né, iria na prática apoiar, que isso depende muito mais de uma decisão do Congresso que propriamente uma iniciativa do governo, e que eles não vão fazer isso de modo algum. Então, pelas explicações, pela tranquilidade, eu acho que o Bolsonaro está sabendo administrar esse ruído.
e teve mais audiência, ou seja, a versão dele está se predominando em relação a acusações, enfim, divulgações que o outro lado está fazendo. Então, eu acho que sim, eu acho que o Bolsonaro está conseguindo esclarecer esse ponto, né, e deixar claro que não vai haver nenhum tipo de prejuízo, né, para os servidores aposentados na questão do reajuste salário mínimo. Agora, Suano, o presidente destacou nessa fala que nós trouxemos agora há pouco que o outro lado se esconde, se referindo ao fato de o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência da República, não ter participado do que era para ser um debate, e também falou sobre criação de fake news pela campanha adversária. Bom o presidente tocar nesses pontos, na sua opinião? É espetacular. No primeiro debate, quando aconteceu na Rede Bandeirantes, o presidente Bolsonaro, ele dominou o debate, independentemente de torcidas que possam acontecer para lados quaisquer que sejam. Ele dominou porque ele se mostrou de uma maneira mais altiva em relação ao candidato Lula. E deixou o candidato Lula nervoso, ainda o constrangeu em determinados momentos e conseguiu sair dos constrangimentos que foram colocados para ele. É curioso porque ele já está chamando o Lula para o debate, mostrando que, numa situação como essa, ele é superior. Esse é um recado que está sendo dado para a sociedade. Independentemente da estratégia escolhida pelo Lula, ser certo ou se está errado. Por exemplo, eu posso estar enganado, mas ele já disse que não irá no debate da Record. Parece que ele falou que não irá no debate da Record. Então, dará para o presidente da República o direito de ficar mais uma hora apresentando as suas propostas e seu plano de governo. O Testa falou uma coisa que, para mim, é bem interessante ser colocado à mesa. Ele está conseguindo, com as suas respostas, esclarecer para a sociedade a relação entre executivo e legislativo e, mais do que isso, mostrar a dependência que o executivo tem em relação ao legislativo, de forma que ele está anulando as acusações que são colocadas contra ele. Quando fala do orçamento secreto, que é uma expressão para tentar enquadrar uma possível corrupção por parte do presidente, o que ele diz? Não, mas isso aí é coisa do legislativo. No momento em que você tentou resolver a questão do orçamento, colocando o orçamento em positivo, e além disso, eu falei no início do meu governo que eu não ia negociar com parlamentares individuais, mas eu ia negociar com frente, porque eu não queria dar chance para acontecer algo diferente, cria-se o orçamento, no orçamento, a emenda de relator. E ó, a emenda de relator é o que configura esse chamado orçamento secreto. O que ele está fazendo com isso? Ele está usando uma estratégia de esclarecer para a sociedade que parte das acusações que são feitas contra ele são fake news. Não à toa ele traz a ideia da fake news agora dizendo que está só fazendo fake news. E além disso, ele não falou ainda, mas ele poderia acrescentar com um nível questionável. Na linguagem dele, teria descido o sarrafo ao falar do nível. Ou seja, isso é essencial. Como ele fez, por exemplo, na estratégia para apresentar a questão do preço dos combustíveis. Ele esclareceu para todo mundo onde que estava a questão do preço dos combustíveis e tirou o corpo da reta. Ou seja, ele está conseguindo estrategicamente e taticamente se sair muito bem. E o Lula está perdendo time e muito provavelmente ele vai tomar mais algumas pauladas na próxima sabatina que vai acontecer, que era para ser um debate. Agora, Suano, só para esclarecer a nossa dúvida e, claro, da audiência também, você tem toda a razão. A campanha do presidente Lula já cancelou definitivamente a participação dele no que também seria um debate na Record, a exemplo da situação agora no SBT. E te pergunto, há a possibilidade, embora esse cancelamento, segundo a campanha, seja definitivo, de a campanha analisar a participação do presidente Jair Bolsonaro hoje, por exemplo, nesse pool, na sede do SBT, e pensar, poxa, peraí, deixar o presidente nesse espaço todo, 1 hora, 1h30, 1 hora, né, de debate, sem nenhum confronto, 1 hora de debate, sem nenhum confronto, com toda a tranquilidade para expor as suas ideias, as suas propostas, pode não ser tão positivo assim. E a campanha voltar atrás na decisão e falar, não, o ex-presidente Lula vai sim participar desses próximos debates. Isso pode acontecer, na sua opinião? Para mim ou para os demais cientistas? Começa com você. Comigo. Olha, é possível, tudo é possível. Resta saber como que a Record vai acatar. E para a Record é muito positivo que tenha um debate. Ou seja, é possível que eles recuem, mesmo que eles já estão percebendo que o fato de dar ao Bolsonaro tanto tempo é maravilhoso para ele. Por qual razão? Porque o Bolsonaro recebe um tratamento diferente. De qual forma? Normalmente, por exemplo, você coloca nas propagandas eleitorais acusações. Ambos estão fazendo.
Mas as acusações que, porventura, o Bolsonaro faça, ou a campanha do Bolsonaro faça, rapidamente é julgado e pode ser enquadrado ou como inadequado, ou como fake news, o que é que seja, é retirada do ar. O que faz a outra campanha? Ele coloca e tem mais tempo até ser recusado ou retirado. Isso tem sido utilizado como procedimentos táticos. Vamos ser proativos e bater. Por quê? Porque o tempo que vai durar para nos retirar do ar é positivo para nós. Aí vem a lógica da sabatina e da escolha do presidente Lula de não participar dos debates. Dá ao Bolsonaro a oportunidade de responder com o tempo necessário, já que ele está sendo tratado em termos de celeridade nas suas demandas ao STE, com mais lentidão do que o outro candidato, segundo está sendo apresentado por um conjunto de analistas. Isso é fantástico para o presidente e a campanha do Lula pode chegar à conclusão de não, é melhor você ir, mesmo que você possa tomar uma determinada sova, como aconteceu no debate da Bandeirantes.